A paz do Senhor. Me disseram que a Lira Dalva estava aí, mas eu acho que aquela é a irmã gêmea dela. Alguém que foi para o spa e está transformada. Glória a Deus pela cura. Olha essa belezura, gente. Glória a Deus. Irmãs, é emocionante a gente estar diante de milagres, né? Que o Senhor tem feito. A gente todos os dias desperta porque Ele nos chama, né? E o que eu vou ler com vocês hoje é um salmo sobre confiar. Eu vou ler de uma maneira diferente. Eu vou querer que vocês repitam junto comigo alguns dos versículos para a gente lembrar, para reforçar. O professor faz isso, né? Para o aluno memorizar. Então vamos lá. É o Salmo 91. Que o Senhor nos abençoe na leitura da sua palavra. Salmo 91. 91. Podemos? Diz assim, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos repetir esse 2? Diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Bom, essa frase diz quem habita no esconderijo do Senhor e quem descansa. Então, hoje estamos todos descansados nessa presença. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Amém? Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Vamos repetir esse? Você disse: O Senhor é o meu refúgio. você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Por quê? Você disse que o Senhor é o meu refúgio. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Vamos repetir esse? Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Olha que afirmação maravilhosa. Eu me lembro de Maria aos pés de Jesus, lá descansada, só querendo ouvir, apegada ao Senhor. Que a gente se apegue nesse Senhor com muito amor. E Ele invocará, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com Ele. Vamos repetir esse também? Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com Ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Esse também podemos ler juntos. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quantas promessas Deus faz para aqueles que se apegam com amor a Ele. Que a gente possa se apegar em amor, que a gente possa confiar
que Deus é o nosso tudo, que Ele é por nós, na nossa angústia, Ele diz. Ele não desconhece a nossa angústia, Ele sabe a nossa angústia, e Ele diz assim, Ele me invocará e eu responderei. E a gente tem visto aqui resposta de muitas angústias, né? Às vezes a gente tem as nossas próprias, mas a gente se angustia pelas angústias dos irmãos, e a gente tem visto resposta. Também estamos nos alegrando com tantos milagres que temos visto aqui nesse lugar, através do poder de Deus. Eu louvo a Deus por estarmos aqui e por tudo que Ele há de fazer. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, nos alegramos na Tua presença, nos alegramos por quem Tu és, o Deus que nos protege, o Deus criador, o Deus misericordioso, o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades. Ah, Senhor, que essa manhã os nossos ouvidos estejam atentos ao Teu falar. Vem nos ensinar, Senhor, vem ministrar o nosso coração, vem nos transformar na pessoa que Tu queres que sejamos. Senhor, traz aqueles que estão a caminho, debaixo da Tua proteção, que tenhamos, Senhor, momentos de alegria, de desfrute da Tua presença. Abençoa, Senhor, os louvores que vamos Te entoar, abençoa a palavra e quem há de ministrar. Em tudo, Senhor, já Te damos graças, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, queridas. Bom dia. Glória a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, de podermos entrar na presença do Senhor, poder desfrutar da presença do nosso Deus, do nosso Pai. Vamos adorar o Senhor esta manhã? Vemos que tem sido, pode começar, tem sido momentos, dias, talvez de muitas guerras, de muitas lutas, muitos ataques do inimigo. Mas se existe algo que nós precisamos não desistir de fazer, não deixar, é que nada nos impeça de adorar o nosso Deus. Que nada nos impeça de levantar a nossa voz em gratidão, em adoração ao Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa manhã? Vamos lá. Glória a Deus. Nada e ninguém poderá impedir a minha adoração e o meu louvor. Mais uma vez, nada. Levantar a nossa adoração, de levantar a nossa gratidão, de levantar nosso coração à presença do nosso Deus. Seja exaltado, Senhor, recebe a nossa adoração nesse lugar. Nada e ninguém poderá impedir a minha adoração. Até os montes de Deus.
nada. Nada e ninguém, nada poderá impedir a minha adoração e o meu louvor. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor. Aleluia. Que nunca, 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 nunca nos falte palavras de adoração ao Senhor. Mesmo em tempos de guerra. Mesmo em tempos que parece que a gente clama e a gente não sente nada. A fé sabe. A fé não age por emoção, não age pelo que sente, mas age pelo que sabe. E nós sabemos, o nosso Deus disse: nunca o abandonarei, nunca te deixarei. O Senhor está conosco, o Senhor é quem nos conduz. O Senhor é a nossa adoração, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa, é a fonte da verdadeira vida. Nunca deixe de levantar a adoração ao Senhor. Levante sua voz, o seu coração em adoração ao Senhor. Ainda que você não esteja sentindo nada, abra os seus lábios e declare a glória do Senhor. Tua é a glória e o poder, Tu és para sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como Tu. Nada vai me separar de Ti. Aleluia. Tu és a própria vida em mim. Tua
Aleluia. Obrigado, Senhor. Tu és a razão da nossa vida. Tu és a canção em nossos lábios. Tu és o motivo da nossa adoração. Tu és a fonte de águas vivas. Tu és a fonte que cura. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a cura. O Senhor é o livramento. O Senhor é o descanso em meio à guerra. O Senhor é o motivo da nossa adoração. O Senhor é o nosso Pai, é o nosso Senhor. É o Deus da nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque até as lutas que o Senhor permite que venham são para que nós nos cheguemos mais perto de Ti. E nos leva para mais perto. Nos leva a lugares mais íntimos contigo. Nos permita Te adorar, Senhor, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, seja exaltado, Senhor. Aleluia. Toda honra, toda adoração, todo louvor sejam dados ao nosso Deus. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Aleluia. Tu és, Senhor. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Glória a Deus. Vamos no início. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és, Senhor. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Aleluia. Obrigado. Glória, glória a Deus. Aleluia. Santo, Santo, Cordeiro de Deus, Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, Santo, Santo. Não cerre seus lábios. Não cerre os seus lábios. O Senhor está em casa. Adore. Desfrute da presença do Senhor. Glorificado seja teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Tua graça, tua bondade.
Obrigado porque o Senhor é soberano, Senhor de todas as coisas. O Senhor continua no controle de todas as situações. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Cada situação, dentro, fora, seja o que for, o nosso Deus é sempre o refúgio. O nosso Deus é sempre aquele em quem nós podemos encontrar um jugo suave, um fardo leve. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, meu Senhor, obrigado. Glória a Deus. E nesse ambiente, adore o Senhor. Não saia os seus lábios. Coloque diante dele o seu coração. Aproveite esse momento. Aproveite. Coloque diante dele verdadeiramente o seu coração, aquilo que tem talvez afligido sua alma, aquilo que tem colocado você, às vezes, tem feito sentir medo. Entrega diante dele. Isaías capítulo 30, verso 15 diz que na conversão e na tranquilidade está a salvação de vocês. Em nos convertermos e em tranquilizar, em confiar nele. Em confiar nele está a nossa força. E glorificado seja o nome do Senhor por isso. Então, querida, descanse. E entrega. Se derrama aos pés do Senhor. Se preocupe em se entregar ao seu Deus. Se preocupe em se entregar. Entregar seus pensamentos, entregar sua alma, entregar seu coração, entregar suas atitudes, em deixar que o Senhor te conduza, em ouvir e em obedecer. Nos ajuda, Deus, com as nossas dificuldades da obediência, nos liberta da desobediência. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito Santo, 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 Santo. Nos leva, Senhor, a este lugar de íntima comunhão contigo. Aleluia. Eu quero te convidar a consagrar o seu lar ao Senhor esta manhã. A entregar ao Senhor seu cônjuge, seus filhos. Ou se você mora sozinho, a sua casa, que seja um lugar onde a glória de Deus habite. Um lugar onde Deus tem a liberdade para se mover, para caminhar, para conversar com você. Que Deus tenha liberdade para se manifestar em todo momento. Seja lavando louça, seja no dia a dia, corriqueiro, roubando roupa. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Papai está conosco. Desfrutar da presença dEle é a nossa maior presente. Vamos glorificar o nome do Senhor e consagrar o nosso lar ao Senhor esta manhã. Em nome de Jesus. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, eu quero dedicar o meu lar a Ti. Isso. Aleluia. Eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos
profetiza isso com seus lábios. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declara sobre os seus filhos, sobre os seus netos. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia. Você pode agradecer ao Senhor? Você já pode agradecer ao Senhor? Senhor, obrigado. Obrigada, Senhor. Nós consagramos a Ti a nossa descendência. Consagramos a Ti, Senhor, o nosso lar. Consagramos a Ti, Senhor, cada cômodo da nossa casa. Consagramos cada cônjuge ao Senhor. Cada filho ao Senhor. Cada neto, cada bisneto. Até a 1000ª geração. A Tua palavra diz que o Senhor abençoa até a 1000ª geração daqueles que Te agradam. Daqueles que o Senhor ama, que Te temem. Oh, meu Deus. Abençoa os lares. Sejam famílias abençoadas, famílias que façam uma diferença na sociedade, famílias que espelhem a Tua glória, que Te façam conhecidos em nome de Jesus. Transforma, Senhor, cada filho, alcança, Senhor, aquele que por acaso, por este tempo anda distante, Senhor. Envia anjos, Senhor, envia pessoas para pregar a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, alcança com a Tua salvação, alcança filhos, alcança esposos, alcança, Senhor, alcança netos, faz milagres nas famílias, Senhor. Tenha liberdade, Deus, para agir, para quebrar a dureza de coração, para fazer a obra que o Senhor quer fazer e que nada, em nome de Jesus, venha impedir o Senhor de agir. Nada, nem ninguém impeça o Senhor de fazer, de glorificar o Seu nome em cada história, na história de cada família. Só o Senhor pode mudar histórias. Faz, Senhor, o que está no Teu coração. Nós Te glorificamos, Te exaltamos e Te agradecemos. Te agradecemos por este tempo de adoração ao Senhor. Tenha liberdade em nosso meio, nos conduz a palavra, conduz cada detalhe, que Teu nome seja glorificado e exaltado. Tenha liberdade, Deus, no nosso meio. Esse lugar é Seu, nossas vidas estão nas Tuas mãos e pertencem a Ti. Te adoramos e Te exaltamos. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Só um minutinho. Glória a Deus. Gente, a presença do Senhor, ela é poderosa, né? Ela caiu. Ela nos enche, ela nos completa, ela nos traz paz, segurança. Deus é maravilhoso. Ele é único, perfeito, e é muito bom, amadas, estar com vocês aqui nessa manhã. Eu queria pedir para você cumprimentar a sua irmã nessa manhã, desejar a ela um culto abençoado. Aleluias. Glórias ao Senhor. Deus abençoe, irmãs. Deus abençoe. Eu tenho outra. Obrigada, meu irmão. Amém. Agora nós vamos para os nossos anúncios, mas a presença do Senhor ainda é conosco, né? E essa manhã eu estava me lembrando daquele texto onde os justos falam para o Senhor: Senhor, quando te demos de comer, quando tiveste fome, quando te demos de beber, que tu tiveste sede, né? Quando fomos te visitar, que tu estivesse doente. E aí eu estava lembrando da nossa campanha do quilo, né? Na verdade, quando você traz um arroz, um feijão, quando você aumenta isso e traz uma cesta de compras, você está dando a um desses pequeninos, a um dos nossos irmãos que, no momento, eu creio que é passageiro, no momento estão precisando, né? Então,
essa nossa campanha ela é constante, que ela esteja no nosso coração, que a gente não esqueça de estar trazendo. Pode ser 1 quilo, mas se você pode ser muito mais, nada te impede, né? Então, que a gente lembre não só dessas famílias que a igreja ajuda, como lá o Mocrive, né? Que são aqueles nossos irmãos que são dependentes e estão lutando com todas as forças no Senhor para deixar o vício, né? Então, que a gente não esqueça deles, né? Quero também avisar que no sábado vai haver GAT às 18 horas, então quem é mãe, quem é avó, quem é tia, traga os seus amados para estar aqui na casa do Senhor. Apoie os seus filhos, né, que eles amem também estar aqui conosco, né? Então, no sábado vai haver GAT às 18h30. Também quero anunciar que o nosso bazar ainda está aberto, né? Nós estamos ainda recebendo doações. E olha, gente, é muito chique, porque outro dia, na última reunião, eu estava vendo uma irmã aqui, que ela é chiquésima, assim, ela é toda despojada, e ela estava com uma saia linda. E eu falei, nossa, que saia bonita. E quando cheguei em casa, ou no dia seguinte, eu vi que ela postou que tinha comprado aquela saia no bazar. Então, minha filha, era saia, assim, de boutique. Ela estava lindíssima. E ela comprou aqui no nosso bazar. Então, vai lá, dá uma olhadinha, que temos muitas coisas boas, tá bom? No domingo também, continuando com o nosso aniversário, vai ser o nosso chá da tarde. Então, todas estão convidadas. Traga um pratinho de doce, um pratinho de salgado, alguma coisa. Eu descobri um lugar ali na Mananciais que tem um pão de queijo, gente, que é de Minas mesmo, é uma delícia. Então, se você quiser passar lá, não é propaganda, mas é diferente desse que a gente come. Tem aquela coisinha do queijo por dentro, muito gostoso. Então, vocês não esqueçam, vai ser domingo, a partir das 17 horas, tá? Não esqueça disso. E eu gostaria de saber se nós temos algum visitante hoje que esteja na nossa igreja pela primeira vez. Eu cortei meu dedo, gente, então não repare. Temos ali, irmãs. Amém, 2 visitantes. Sejam muito bem-vindas, sabe? Volte sempre. É um prazer receber vocês. Não esqueçam de nós, Caviana 178, venha nos visitar outras vezes. Domingo tem o nosso chá, às 17 horas, vocês estão convidadas, tá bom? Não deixe de nos visitar. Deus seja louvado. Gente, como a gente recebe os nossos visitantes? Amém, glória a Deus. Agora nós vamos passar para o nosso momento de oração, né? E assim, Deus tem sido muito bom, nós temos vários motivos de agradecer a Deus. A nossa amada irmã Liradalva está ali, linda e maravilhosa, Deus restaurando a sua saúde, Deus seja louvado. A Patrícia Queiroz também, que está curada em nome de Jesus. Gente, o nosso irmão Dão, que também teve que passar por uma cirurgia de urgência, mas Deus agiu em todos os momentos. Amadas, o nosso Deus, Ele é assim. A gente passa, sim, por dificuldade, mas Ele está com a gente o tempo todo, suprindo até aquele pensamentozinho que você acha que Ele está ali te respondendo, Ele está ali contigo. Também a Michele, a filha da Noemi, que passou por uma cirurgia, Deus seja louvado, correu tudo bem. Tem também o Teidan, né, o sobrinho da Lilian, que teve um problema no cérebro, mas Deus tem suprido. Talvez ele tenha alta na semana que vem, né? Isso eu ouvi o relato dele, vão estar avaliando. Mas Deus está ali suprindo. Ele mesmo falou que o Senhor estava com ele em todos os momentos. E a gente sabe que o nosso Deus é assim. Então, nós temos muitas coisas a agradecer, mas também vamos continuar orando pelo bebê, o Yuri,
que carece das nossas orações, né? Eu tenho pensado assim, Senhor, qual o teu propósito na vida desse bebê e dessa família, né? Porque às vezes a gente não entende os propósitos de Deus, porque é um bebezinho, né? Eu estou com uma bebezinha lá em casa e qualquer sinal a gente já está, Joana, a gente já fica assim, eu fico imaginando essa mãe e esse pai com esse bebezinho tanto tempo hospitalizado. Mas Deus tem falado ao meu coração que Ele tem um propósito para isso. Talvez eles ainda não saibam agora, mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Nada foge ao controle do Senhor. Então, vamos estar orando pelo Yuri, Cecília, nossa amada Cecília Lázaro, que continua com um problema na visão dela. Ela até me disse que hoje ia estar aqui, mas avisaram para ela que ela tinha uma consulta hoje, mas disse que domingo ela vai estar com a gente. Mas vamos estar orando, né? Orando também pela família do Joel, que perdeu a sua tia, né? O Carlos Heitor também faleceu e que a gente possa estar lembrando da sua esposa, né? Eu acho que a mãe dele já tinha falecido, mas eu acredito que essa esposa esteja sofrendo muito com a falta desse marido. Então vamos, aquelas que podem ficar de joelhos, vamos ficar de joelhos. Quem não puder, fique sentada mesmo, mas agora nós vamos estar orando, clamando ao Senhor. Vocês, inicialmente, a Adriana está aqui falando agora que é para a gente estar lembrando de orar pela Malu e pelo Paulinho, que a mamãe do Paulinho faleceu na segunda-feira, pedindo ao Senhor que os console também. Eu vou dar uns minutinhos para as irmãs estarem colocando os seus pedidos e depois nós vamos orar juntas. Amado Senhor, soberano Deus, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Estamos aqui porque temos plena certeza que essa é a casa do Pai. E aqui o Teu Espírito Santo se manifesta. Aqui, Senhor, na comunhão dos santos, a Tua presença é real. E sabemos, Senhor, que Tu ouves as nossas orações. Tu és um Deus presente. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus justo e perfeito. E sabemos, Senhor, que as Tuas misericórdias se renovam todas as manhãs. Dependemos, ó Senhor, de Ti. Somos Tuas, Senhor Deus, e sabemos, ó Pai, que nada somos, Senhor, sem Ti. E é nessa dependência, Senhor Deus, que colocamos diante do Teu altar, Senhor, as nossas orações. Tu ouviu, Senhor Deus, cada pedido. Tu ouviu, Senhor, cada nome. E eu quero pedir, ó Pai, que em nome de Jesus a resposta venha, Senhor. Obrigada, ó Pai, por aqueles que estão se recuperando, Senhor. Obrigada, ó Pai, pelos momentos que Tu tiveste com cada um. Obrigada, Senhor, porque Tu supriu as necessidades, Senhor, abrindo portas de hospitais para que as cirurgias fossem feitas, Senhor. Tu esteve, Senhor Deus, com os médicos, cuidando, Senhor Deus, verificando a situação de cada filho Teu. Ó Senhor, Tu esteves com cada um, Senhor amado, e eu Te louvo, ó Pai, por esses que já estão em casa, por esses que já estão curados pelo Teu poder, Senhor. Eu Te louvo, ó Pai,
porque a tua bondade não tem limites, as tuas misericórdias duram para sempre. E nós sabemos, Senhor, que tu és um Deus que a gente pode contar em toda e qualquer situação. Ah, Paizinho amado, olha, Senhor, pelo Yuri, Senhor, que os teus propósitos se cumpram na vida deste bebê, Paizinho amado, na vida desta mãe e deste pai, Senhor. Que só o Senhor para avaliar o sofrimento. Mas, ó Deus, tu és um Deus de justiça. E eu creio, Senhor Deus, que o que eles vão viver depois vai ser algo grandioso, Senhor, porque tu és justo, tu és perfeito. E os teus propósitos vão se cumprir na vida desta família, Senhor. Eu só te peço, ó Pai, fala com eles. Abraça-os, Senhor. Cuida deles, Senhor amado. Em nome de Jesus. Oh, Deus poderoso, olha por Cecília também, Senhor. Põe as tuas mãos naquela vista, Senhor. Ah, Paizinho, faz com que ela volte a ver, Senhor, de forma perfeita. Ela está vendo, Senhor, mas vê muito embaçado. E isso gera uma insegurança para ela andar, Senhor Deus. Que em nome de Jesus tu venha suprir as necessidades da tua filha, Senhor amado. Me lembro agora de irmã Araci também, Senhor, cuida daquele coração. Ah, Senhor, alivia, tira a tristeza e fortalece a alma da tua filha. Oro por irmã Nelly também, te pedindo que tu a visites, Senhor Deus. Que tu restaure, Senhor, a saúde da tua filha, Pai amado. Ah, Paizinho, muitas vezes o dar o primeiro passo é tão difícil. Mas quando estamos contigo, Senhor, tu nos ajuda, o Senhor caminha conosco. E eu sei, Senhor, do teu amor pela tua filha. Eu sei, ó Pai, que tu estás com ela, Senhor, cuidando de todas as coisas. Deus querido, Deus amado, quero orar agora também, Senhor, por aqueles que estão de luto nesses dias, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo venha consolar, para que o Teu Espírito Santo venha fortalecer, para que o Teu Espírito Santo transforme esse momento de tristeza, Senhor, em momento de salvação, em momento de reflexão, em momento, Senhor, de nos dirigirmos a Ti, Senhor, como um Deus soberano, que tem controle sobre todas as coisas. Consola, Paizinho amado, o coração do Joel. Consola, Senhor, o coração do Paulinho e da Malu, Senhor, e de toda a família, Deus amado. Consola o coração da esposa do Carlos Heitor, Senhor Deus. Fortalece, ó Pai. Que a tua alegria, Senhor Deus, esteja nesses corações, mesmo nesse momento de dificuldade, Senhor Deus, porque tu nos traz paz em momentos difíceis, tu nos traz esperança naqueles momentos onde pensamos que não há mais esperança, Senhor, mas que, ó Pai, no coração de cada um esteja o grande amor do Senhor. Oh, meu Deus, eu te louvo, ó Pai, por estarmos juntas nesta manhã. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque Tu ouve as nossas orações. Eu engrandeço o Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus presente. Tu se preocupa, Tu cuidas. Ah, Senhor Deus, Tu nos sustenta, Tu nos levanta. Tu és a nossa rocha forte. E eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Deus seja louvado. Glórias ao nome do Senhor. Agora nós vamos para o nosso momento das ofertas, que a gente que está na casa do Senhor, a gente sabe que a igreja é mantida pelos dízimos e pelas ofertas do seu povo. Deus não precisa de dinheiro, mas nós temos uma igreja confortável, ar-condicionado. Outro dia eu vi o depoimento de uma irmã que ficou encantada como a nossa igreja é bonita, como a nossa igreja é limpinha, como a nossa igreja é bem cuidada. E tudo isso, pastor André e Adriana podem fazer com as ofertas e os dízimos que chegam até eles.
Então, as irmãs vão estar passando com os envelopes. A Karina está com a maquininha. Quem quiser usar a maquininha, pode usar. E, assim, foi motivo de muito orgulho isso que a irmã falou, porque ela falou muito bem da nossa igreja. Falou muito, assim, de forma carinhosa, com todo cuidado, com toda a limpeza. As nossas flores, tudo é um encanto, né? E essa é a casa do Pai, ela merece o melhor. As irmãs que vão passar com as sacolas podem vir. Sacolas. As irmãs vão estar passando com as sacolas. Amém? Vamos lá? Não há Deus como tu. Não há Deus como tu, que guerreias minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Eu abro o coração. Eu abro o coração pra te adorar. Em nome de Jesus. Levanto as minhas mãos pra te exaltar. Eu ergo a minha voz. Eu ergo a minha voz pra te louvar. Não há Deus como tu. Eu abro o coração. Eu abro o coração pra te adorar. Levanto as minhas mãos pra te exaltar. Eu ergo a minha voz pra te louvar. Não há Deus como tu. Não há Deus. Não há Deus como tu. Não há Deus. Não há Deus. Não há como. E continuando na presença desse Deus maravilhoso, eu quero chamar a nossa preletora, pregadora desta manhã, minha amada irmã Lilian. Deus te abençoe.
Eu sei que o Senhor vai falar através de você. Vamos fazer uma oração. Deus amado, Deus querido, Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, porque Tu estás presente. Obrigada, Senhor Deus, por esta vida que tem sido usada por Ti, Senhor. Usa a Lilian nesta manhã, Senhor Deus, segundo a Tua vontade e o Teu querer. Que o Teu Espírito Santo fale pelos lábios da Tua filha, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Prepara o coração dela e prepara os nossos corações também, Senhor, para ouvir a Tua voz. E eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãs. Quando fala assim, pregador e preletor, isso pesa demais da conta, né? Eu hoje, quando entrei aqui na igreja, eu vim de carona com a minha irmã gêmea ali, aí que eu olhei essa rua cheia de carro, eu falei assim, meu Deus, está todo mundo na igreja? Essa igreja está cheia desse jeito, está todo mundo aqui na igreja, meu Pai do céu. Pregadora não, irmãs. Quando a Adriana me mandou uma mensagem... Onde tem água aqui? Tem. Uhum. A garganta é que não está boa, viu, irmãs? Vocês vão me desculpar, mas a garganta, vocês vão ter que aguentar um pouquinho. Mas quando a Adriana me chamou, há um tempo atrás, ela falou assim comigo, você pode abrir o culto, né, o culto das irmãs? Eu falei com ela, abrir o culto? Posso, mas eu estou para viajar. Eu estava para viajar, falei com ela, quando eu voltar, você pode me chamar aqui, né, eu posso abrir o culto, sim. E aí, ela é muito, né, sem juízo, eu estava viajando, aí ela me mandou uma mensagem, né? Eu queria te perguntar uma coisa, se você pode fazer uma coisa. Eu falei assim, ela deve estar querendo combinar, né, para eu abrir o culto quando eu voltar. Você pode pregar no dia 27? Eu falei assim, a Adriana perdeu o juízo, gente. A Adriana perdeu completamente o juízo. Ela me pede para abrir o culto, depois agora pede para pregar. Mas aí, na hora, eu tive vontade de fazer igual o Jonas, né? Entrar no navio e fugir. Mas, quando eu paro e lembro de tudo que Deus fez na minha vida, de tudo que Deus tem feito na minha vida, eu falei assim, meu Deus, como assim? Aí eu falei com ela, pregar, eu não sei não, Adriana, mas compartilhar da palavra do Senhor, falar com o Senhor aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Ele tem falado comigo através da sua palavra, isso, com certeza, eu vou poder. Vai cair tudo, né, gente? Vai cair tudo aqui, mas vocês não fiquem preocupadas, não. Se por acaso a minha voz, porque eu não estou acostumada com microfone, vocês me falam, não estou escutando. Queridas, eu tenho aprendido muito... Não tem problema não, depois eu pego. Eu tenho aprendido muito nessas reuniões aqui com as irmãs, com as mulheres da Bíblia, né? A palavra de Deus, ela é tremenda. Eu sempre falo com meu esposo que eu acho que a palavra de Deus ela é tão viva que toda vez que eu leio a palavra de Deus parece que eu estou lendo pela primeira vez. De tão viva que ela é, porque existem textos que você lê várias vezes e por mais que você lê aquele texto, toda vez que você lê, Deus vai te falar alguma coisa através daquele texto. E quando ela me falou a respeito, né, da reunião de hoje, para eu escolher uma mulher para poder falar, na hora me veio assim, várias mulheres. Mas tem uma história na Bíblia, tem uma mulher na Bíblia que toda vez que eu leio essa história, toda vez que eu leio sobre a vida dessa mulher, sempre me impactou demais, sempre. É um relato muito breve sobre essa mulher. Essa história ela se encontra no livro de Reis, 2 Reis, e também no livro de Crônicas. E é um relato muito breve, mas todas as vezes que eu leio sobre a vida dessa mulher, me impacta de uma tal maneira que eu sou o tipo de pessoa que, quando eu leio tanto ficção quanto algo da realidade, eu me coloco no lugar do personagem. Eu fico tentando imaginar o que o personagem sentia, o que o personagem, né, a personagem estava sentindo naquele momento. E toda vez que eu leio sobre a vida dessa mulher, eu sempre fui muito impactada pela coragem, pela ousadia dessa mulher. Nós vamos falar sobre uma mulher que se chama Jeoseba. Vocês conhecem?
Vocês já ouviram falar de Jeoseba? Lá em Reis, ela é chamada de Jeoseba, mas em Crônicas ela tem também o nome de Jeozebeate. É mais difícil, eu vou chamar ela de Jeoseba, tá, gente? Eu vou ler em Crônicas, mas eu vou chamar ela de Jeoseba. Eu confesso a vocês que às vezes eu já chamei até de Joselba. A Joselba não está aqui não, né? Mas é a Jeoseba, tá? E a história dessa mulher é tremenda porque é uma mulher de coragem, uma mulher de ousadia, que num tempo histórico tão complicado que ela vivia, mas foi uma mulher que teve uma atitude que mudou toda uma história. Mudou a história de um povo, mudou a história da família dela. Então, foi uma história que sempre me impactou demais, tá? Nós vamos ler em Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 22. Eu só vou pedir desculpas, irmãs, porque eu vou ler no celular, porque a minha Bíblia ela é outra linguagem. E eu sou o seguinte, eu sou muito apegada à minha Bíblia, eu só consigo estudar nela. Mas eu vou ler na linguagem, né, da NAA, para ficar mais parecida com vocês. Então, eu vou ler aqui. Não, vou ler aqui mesmo, está tranquilo, até é bom que a letra é grande aqui, tá? Todo mundo achou? 2 Crônicas, capítulo 22. Posso ler? Reinado de Acasias de Judá. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, na verdade, neta de Onri, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, para guerrear contra Hazael, rei da Síria. Os sírios feriram Jorão, então ele voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhes fizeram em Ramá, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão, porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Então Jeú estava executando juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que estavam a serviço do rei, e os matou. Depois mandou procurar Acasias e o encontrou em Samaria, onde se havia escondido. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, porque disseram: ele é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração, e não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Atalia usurpa o trono de Judá. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, que é a nossa Jeoseba, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o escondeu, juntamente com a sua babá, numa câmara interior. Assim, Jeoseba e a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com eles escondido na casa de Deus durante 6 anos, e Atalia reinava no país. É um texto forte, né, irmãs? Fala de morte, fala de maldade, de crueldade, mas é um texto que, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, nós vamos meditar nele hoje e aprender com essa mulher. Essa mulher, vocês estão vendo aqui que é um relato muito breve, né? Assim, Jeozabeate, ou a Jeoseba, filha do rei Jeorão,
mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e ele não foi morto. Joás esteve com eles escondido na casa de Deus durante 6 anos e Atalia reinou durante esses 6 anos. Vamos orar, irmãs? Pai amado, nós te louvamos porque a Tua palavra ela é viva, Senhor. E todas as vezes que a abrimos, nós aprendemos, meu Pai. E nesse momento agora, Pai, eu te peço que não seja eu a falar, meu Deus, mas que o Teu Espírito fale através da minha vida, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu coração através dessa palavra, que eu consiga, Senhor, com a Tua misericórdia, transmitir às minhas irmãs e que possamos sair daqui, Senhor, enriquecidas pela Tua palavra, meu Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou pedir a Liz para projetar uma imagem, a da genealogia. Vamos ver se ela vai conseguir abrir. Oi? Tá um pouquinho lento. Nessa imagem, eu vou tentar mostrar para vocês, porque aqui nesse texto nós lemos sobre vários nomes, né? Acasias, que era filho de Jeorão, Jeorão, que era filho de Josafá. Né? Então, vamos entender um pouquinho essa história, essa genealogia. Nossa, eu não consigo enxergar dali, não. Para lá, não. Vou ter que olhar para trás. A Raquel, na última reunião, ela já fez uma introdução muito boa, né? Falando sobre os reinos divididos. Nessa história aqui, nós já estamos aqui nos reinos divididos, o reino do norte, o reino do sul. Reino do norte, que foi governado inicialmente por Jeroboão, o reino do sul por Roboão, filho de Salomão. A divisão dos reinos se deu quando Salomão morreu. E aí foram uma sucessão de reis, né, tanto Israel, mas em Judá, vamos lembrar aqui que em Judá havia uma promessa de Deus para com Davi. Se vocês lerem lá em 2 Samuel 7, depois convido as irmãs em casa a lerem sobre isso, Deus faz uma aliança com Davi, a aliança davídica, né? Onde ele promete que em Judá não faltaria um descendente de Davi reinando. E essa promessa, ela já estava apontando para o nosso Salvador, para o nosso Rei eterno, para o nosso Jesus maravilhoso. Então, essa promessa foi feita com Davi. E nós vimos, quando a gente começa a ler essa história, a história desse povo, a gente vê que em vários momentos, né, parecia que ia ali acabar, né, aquela descendência de Davi. E aqui, na história de Joseba, mais uma vez se repete isso. Então, a gente vê aqui, nós vemos aqui, olha, a família de Acabe e Jezabel, né, que todo mundo já ouviu falar de Acabe e Jezabel. Era um casalzinho do mal, né? Era um casalzinho que misericórdia, né? Acabe, que vinha como, né, do povo de Deus, mas trouxe para dentro da sua casa uma mulher idólatra, uma mulher perversa, né? Ele trouxe para dentro da sua casa. E essa mulher, ela deu à luz aqueles 3 filhos ali, Acasias de Israel, porque tinha o Acasias, olha só como, por isso que eu quis a imagem, porque tem o Acasias de Judá, tem o Acasias de Israel, são pessoas diferentes, tá? Jorão, né, de Israel, e Atalia. Prestem bem atenção nesse nome, a Atalia, tá? Ali, no Reino do Sul, nós temos ali Josafá, né? A esposa dele, que eu não lembro agora o nome, eu até li sobre, mas eu não lembro. Jeorão, filho de Josafá. Aí, Jeorão, ele era pai de Jeoseba, que se casou com Joiada, um sumo sacerdote da tribo de Judá. Está dando para vocês entenderem pela imagem? E ali nós temos aqui o Acasias, que era meio-irmão da Jeoseba. Ele era filho da Atalia com Jeorão. Mas como assim? Atalia casou com Jeorão? Exato. Existiam os reinos divididos, mas eles, em algum momento, eles faziam alianças políticas, como tem no dia de hoje também, né? A gente vê os políticos eles se aliando por interesses próprios, né? Interesses políticos. E nessa aliança, a Jeoseba,
que era casada com Joiada, ela era filha do rei Jeorão, de Judá. E o rei Jeorão, ele era filho de Josafá. Vocês já ouviram falar do rei Josafá? Josafá foi um rei que, segundo a palavra de Deus, andou nos caminhos do Senhor, teve os momentos dele de alianças erradas com a casa de Acabe, né? Mas foi um rei que andou nos caminhos do Senhor. Tem até uma passagem que eu acho muito linda, numa batalha onde Josafá vence, colocando um coral à frente da batalha, né? Colocando adoradores à frente da batalha. Então, Josafá foi um homem que andou nos caminhos do Senhor. Mas o seu filho, em algum momento, houve ali uma aliança política, houve ali uma aliança com o Reino do Norte. E nessa aliança, como fruto dessa aliança, o que acontece? A Atalia, ela se casa com Jeorão, o filho de Josafá. Atalia era filha de Acabe. E, infelizmente, Atalia ela não foi influenciada, Jeorão não foi influenciado pelo pai, ele aprendeu, com certeza, em algum momento, o pai aprendeu. Ensinou Jeorão a amar a Deus. Mas Jeorão, ele, na verdade, ele foi altamente influenciado por sua esposa Atalia, influenciado negativamente. E trouxe, assim como a sua mãe Jezabel, que foi perversa. Gente, a Bíblia fala que Jezabel, ela foi tão perversa que ela teve uma morte, uma das piores mortes narradas na Bíblia. Ela foi despedaçada por cães. Né? Foi profecia feita, os pedaços dela, para que ela não fosse enterrada, os pedaços dela foram espalhados. Era uma mulher perversa, altamente idólatra. E a Atalia, infelizmente, puxou a mãe. A Atalia, da mesma maneira, ela também era uma pessoa má, perversa, idólatra, e ela influenciou negativamente a vida do Jeorão, que era filho de um rei que amava a Deus. E ela trouxe para dentro da sua casa. Vou pedir às irmãs lá da projeção para colocar o 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 5 e 6. Só para vocês verem aqui como é narrado na Bíblia. Diz assim: era Jeorão, da idade de 32 anos, quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança com que ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Aqui a gente vê como que a Atalia influenciou também, assim como Jezabel influenciou toda a casa de Acabe, influenciou todo, né, o reinado de Acabe, com a idolatria, com a perversidade, com a maldade. Aqui nós vemos também como que a Atalia, ela conseguiu trazer para a casa dela, ela conseguiu destruir a casa dela. Né? Ela conseguiu trazer a idolatria, a maldade. E é nesse contexto, minhas queridas, que Joseba vivia. É exatamente nesse contexto complicado. Veja bem, ela tinha um pai, que era filho de um rei que amava a Deus, mas que, em algum momento, fez uma aliança política com um rei que desprezava Deus, que era Acabe. Né? Ela se casou com o sumo sacerdote da tribo de Judá. Então, vocês veem o contexto contraditório que essa mulher vivia. Existia ali no meio que ela vivia pessoas que amavam a Deus, mas pessoas também que desprezavam a Deus. Né? E é nesse episódio todo que a gente vê que a Atalia, ela comete um dos atos mais perversos narrados na Bíblia. Como nós lemos aqui no capítulo 22. Quando Jeorão morre, né? Na morte de Jeorão começa ali toda a tragédia da vida de Joseba. Ela perde o pai, Jeorão morre, o filho assume, um filho mais moço, que foi o único sobrevivente de uma batalha. Ele assume o trono, mas ele passa apenas 1 ano no trono, que foi Acasias, né, o filho de Jeorão. Ele passa apenas 1 ano no trono.
E ele, durante esse ano que ele passou no trono, ele também era altamente influenciado negativamente pela mãe dele. Atalia não só influenciou negativamente a Jeorão, como também influenciou negativamente o filho dele, Acasias. Se vocês, aqui no capítulo 22, aqui, olha, no versículo 3, que nós acabamos de ler, diz assim: a mãe dele, a mãe de Acasias, era filha de Onri, na verdade era neta. Onri era pai de Acabe. Se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. A própria mãe, gente, a própria mãe influenciou negativamente, ela influenciou negativamente o marido, Jeorão, e isso foi um ciclo, né? As coisas foram se repetindo. Eu não sei se vocês, quem aqui que está aqui hoje, que estava lá no Maio Mulher, eu lembro quando eu estava ouvindo a pregação da Gabi, né, falando sobre as marcas de gerações que vão passando de uma geração para outra, e eu já estava estudando, né, fazendo esse estudo, e eu falei assim, nossa, como é realmente. E aqui a gente vê também a repetição, né? Ela influenciava negativamente o marido, trouxe a maldade e a perversidade para dentro da sua casa e continuou influenciando negativamente ao seu filho Acasias. Mas Acasias ele reinou apenas durante 1 ano, por propósitos de Deus, como nós lemos aqui na sua palavra. E quando Acasias morre, a sua mãe, que já era, né, era a rainha-mãe, Atalia, que já era altamente sedenta pelo poder, que já devia, né, trabalhar, como ela influenciava, estava sempre ali com o filho, ela devia já ter uma sede muito grande do poder. Quando seu filho morre, o que essa mulher faz? Essa mulher manda matar toda a descendência de Judá, todos os descendentes. Ou seja, ela mandou matar até os próprios netos. Então, quando a gente para e pensa em perversidade, né, hoje a gente vive num mundo perverso, não é verdade? A gente, quando abre os jornais, quando a gente vê as notícias, a gente fica assustado com tanta perversidade. Há poucos dias eu fiquei horrorizada. Uma madraça jogou o enteado, uma criança, do 4º andar, porque estava brigando por ciúmes do marido. Gente, é um grau de perversidade muito grande. Mas isso a gente vê que isso vem lá, né, isso desde que o mundo existe, desde que o pecado entrou no mundo, a gente, como diz a palavra, nós vivemos, o mundo jaz no maligno. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus, buscar a misericórdia de Deus, porque a maldade, ela reina mesmo, mas nada reina acima do nosso Deus. Nada, nada. E Deus tem propósitos em tudo. E Atalia, então, nesse momento que Acasias morre, ela com a sede de usurpar o trono, de assumir o reinado de Judá. E lembre-se bem, Atalia, ela era da tribo do norte. Ela se casou numa aliança política com Jeorão, que era da tribo do sul, que era do reino do sul, né, da tribo de Judá. E aí Atalia, ela naquele instante, ela manda matar todos os descendentes, inclusive os seus próprios netos. E é nesse momento, queridas, é nesse momento que Deus levanta a nossa querida Jeoseba. É por isso que essa palavra sempre me impactou muito, sempre tocou muito no meu coração. Porque Jeoseba, nesse momento, ela foi de uma coragem, ela foi de uma ousadia que eu não sei se eu teria. Eu não sei se eu conseguiria agir como ela agiu, com tanta rapidez, com tanta intrepidez também, né? Ela vivia nesse contexto completamente contraditório. Ela tinha todos os motivos para ser uma mulher amargurada, para ser uma mulher murmuradora. Ela podia, mas essa mulher, ela foi instrumento de Deus. E no momento da perversidade de Atalia, no momento que Atalia toma aquela atitude de usurpação do trono,
Deus coloca no coração dessa mulher, e eu acho interessante, porque a Bíblia narra, ela era casada com o sumo sacerdote. Com certeza, houve participação de Joiada em todo esse processo. Mas na Bíblia está ali narrando de maneira muito clara que Jeoseba, naquele momento, Jeoseba pegou o menino, ou seja, ela escondeu o menino Joás, que era filho de Acasias, sobrinho dela. Ela viu que só restava Joás. Ela pega Joás e leva Joás para dentro do templo, junto com uma ama, junto com uma babá. Ela leva esse menino para dentro do templo. Ali nessa atitude de Jeoseba, nós podemos analisar muita coisa. Primeiro que ela foi o amor de tia, né? Ela foi rápida, ela foi corajosa, porque ela estava colocando a vida dela em risco. Se uma mulher estava mandando matar os próprios netos, não mataria ela, que era uma enteada, vamos colocar assim, porque a Bíblia não diz quem era a mãe de Joseba. Né? Eu até lendo, fazendo estudo, alguns estudiosos até falam que poderia ser filha também de Atalia, mas em nenhum momento isso é falado. Então, nos dá a entender que ela era meia-irmã de Acasias, que ela era filha de Jeorão, e Acasias era filho de Jeorão com Atalia. Então, ali naquele momento, ela, por amor ao sobrinho, né, com amor, mas não era só amor ao sobrinho. Aquela mulher, ela tinha noção do contexto histórico que ela estava vivendo. Ela pode ter feito, sim, foi só por amor ao sobrinho, amor à família, mas ela também tinha noção de todo o contexto político histórico que estava acontecendo. E aquela mulher, gente, ela foi instrumento de Deus para que a promessa de Deus, a aliança que Deus fez com Davi, de que não faltaria um descendente no trono de Judá, para que essa promessa ela não fosse quebrada, uma promessa que foi cumprida no nosso Senhor Jesus Cristo, que reina hoje e reinará eternamente. Uma aliança que Deus fez, e Deus foi cumprindo essa aliança, e Deus foi levantando pessoas, e nesse contexto aqui, Deus levantou a Jeoseba. E aí a gente pode parar, que tipo de lição que esse texto nos traz? Né? Que tipo de lição nós podemos tirar da vida de Jeoseba? Primeira coisa que me veio à mente é que nós temos que ter cuidado com as alianças que nós fazemos. Temos que ter muito cuidado. Nós vemos ali uma família, a família da Jeoseba. Jeoseba, ela, em algum momento, mesmo tendo tantos exemplos contrários, mesmo tendo tanta gente fazendo mal em volta dela, Jeoseba, em algum momento, ela teve um encontro com Deus. Ela decidiu servir a Deus, ela decidiu amar a Deus, a ponto de casar com o sumo sacerdote, né, da tribo de Judá. Ela se casou com Joiada, e a palavra narra que Joiada foi um homem que trabalhou para a restauração do templo do Senhor. Então, a gente vê que Jeoseba, em algum momento, ela teve essa decisão, mesmo em todos os momentos contrários, mesmo vendo tudo, né, de errado que acontecia ali ao redor dela, que rodeava a família dela, essa mulher decidiu servir a Deus. Ela decidiu caminhar com Deus. E a Jeoseba, ela viu alianças sendo feitas, né, alianças erradas, alianças que trouxeram maldição para dentro da casa, né, dos seus familiares. Mas aí a gente para e pensa, que tipo de aliança que nós temos feito na nossa vida? Nós temos que ter muito cuidado, gente. Às vezes, coisas até sutis que a gente não consegue perceber. E o inimigo, ele é muito sutil mesmo, né? Ele coloca à nossa frente coisas que às vezes a gente não consegue nem perceber. Mas nós temos que estar atentos a todo tempo. Quais as alianças que nós temos feito na nossa vida? O que a gente está trazendo para dentro da nossa casa?
Né? O que nós estamos fazendo com a nossa família? O que nós estamos deixando entrar para dentro da nossa casa? A nossa casa, gente, nós cantamos, né? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu todos os dias em casa eu falo, meu Deus, eu e minha casa serviremos a Ti, Senhor. E não há riqueza maior do que isso, do que a gente ver uma família inteira servindo a Deus. Então a gente tem que parar e pensar que tipo de aliança que nós temos feito, o que eu tenho deixado entrar dentro da minha casa. E temos que ter cuidado, gente. Às vezes até mesmo com amizades. Às vezes até mesmo com amizades. Isso não quer dizer que a gente tem que virar inimigo de todo mundo. Mas a gente tem que ter discernimento daquilo que a gente está permitindo andar ao nosso lado. Daquilo que a gente está permitindo entrar para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. A Joseba, ela era filha de um rei, né, gente? Se ela era filha de um rei, ela era o quê? Uma princesa. Né? Ela era filha do rei Jeorão. Então, nesse contexto todo que ela estava vivendo, num contexto de iniquidade, cercada de pessoas más, né, de pessoas idólatras, ela deixou ser usada por Deus como um instrumento maravilhoso para cumprimento da palavra do Senhor. Ela se colocou na brecha. Às vezes a Adriana, as pessoas aqui que nos ensinam, sempre falam, né, da gente estar ali na brecha para Deus nos usar. Como eu brinquei com vocês, eu quase que fugi, né? Quase que falei com a Adriana, né? Ah, não vou, não. Aí, no último encontro, a Raquel deu checkmate, né? Depois daquela frase do Spurgeon, como é que é, Raquel? Todo cristão é um missionário ou um impostor. Então, a gente tem que estar, gente, preparado para falar do amor de Deus. Onde a gente estiver. A gente tem que estar preparado. E para falar do amor de Deus, a gente tem que conhecer o amor de Deus. A gente tem que conhecer a palavra. Para que a gente possa ser usado como instrumento, assim como Joseba foi. Um instrumento vivo, um instrumento maravilhoso, do cumprimento de uma promessa maravilhosa. O cumprimento de que não faltaria um descendente da casa de Davi. E hoje nosso Senhor Jesus reina e reinará eternamente. E Joseba, como uma princesa, ela poderia ter tido ações completamente contrárias. Ela poderia ter pensado, eu também tenho direito a esse trono. Né? A Thalia está aí, não é nem da tribo de Judá, ela se casou na tribo de Judá. A Thalia está aí, querendo usurpar o trono, querendo assumir, fazendo tudo isso. Eu também, eu sou filha do rei, eu posso também reivindicar esse trono como filha do rei. Ela poderia. Ou ela poderia ter se revoltado contra a Thalia. Ela poderia ter planejado se vingar com as próprias mãos. Vamos colocar assim, né, da madrasta dela. Ela poderia ter arquitetado um plano para se vingar de Atalia com as suas próprias mãos. Então, ela tinha vários caminhos para ela seguir. Mas ela escolheu o caminho de andar com o Senhor, de fazer aquilo que era propósito de Deus. Joseba, eu fico imaginando o sofrimento dela, em tudo isso que ela estava vivendo. Ela perdeu o pai, ela perdeu o irmão, aí uma mulher terrível, que era a mulher do seu pai, eu não consigo nem imaginar como era a convivência dela com essa mulher. Mas a gente faz 1001 conjecturas, né? A gente fica imaginando como deveria ser. Ela era esposa de um sacerdote, uma mulher que amava a Deus. Imagina o relacionamento dela com a Thalia, com a esposa, né, do seu pai, uma mulher completamente idólatra, perversa. Imagina como era o relacionamento dela, que tipo de relacionamento que elas tinham. É difícil até da gente imaginar. Então, eu imagino que a Joseba, nesse momento, né, da ação de Atalia, essa ação tão perversa, eu imagino o sofrimento, eu imagino a dor que ela sentiu. De perder, de ver a família morrendo, sendo assassinada, né, os próprios sobrinhos.
E ela, no meio daquele sofrimento todo, ela tinha duas opções. Ou ela se deixava sucumbir pelo sofrimento, se deixava amargurar, ou ela tomava uma ação. E ela escolheu agir, gente. Ela não ficou paralisada no meio do sofrimento. Ela não deixou a angústia dela, o sofrimento dela, a paralisar. Ela agiu. Quantas vezes nós, no meio da adversidade, porque todos nós passamos por adversidade, queridas. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições e falou para a gente ter bom ânimo. Quantas adversidades nós passamos, quantas lutas nós passamos. Estou vendo aqui a Lira Dalva, quando eu abracei ela lá fora, eu falei, nossa, está mais bonita do que já era. Quanta luta, né, Lira Dalva? Quanta luta todas nós enfrentamos, e enfrentamos, irmãs. Ah, mas eu nunca passei nenhuma luta. Passamos sim, e vamos passar. Porque Jesus nos falou isso, que nós teríamos aflições e temos aflições. Às vezes nós não estamos nem passando por um sofrimento nosso ali, mas só de ver o sofrimento do irmão, aquilo nos faz sofrer. E muitas vezes nós deixamos que essa angústia, que esse sofrimento nos paralise. Né? Nós entramos dentro de uma caverna, igual Elias, né? Fugindo de quem? De Jezabel. Elias, que teve medo, né, de Jezabel, e depois Deus lá e falou que estava com ele. E quantas vezes nós entramos para dentro de uma caverna, nós nos deprimimos, nós deixamos a murmuração, a tristeza tomar conta, ao invés de agir. Joseba, no momento mais difícil, que eu imagino que tenha sido o momento mais difícil da vida dela, essa mulher não deixou que o medo, que a angústia, que o sofrimento a paralisasse, ela agiu. E ela tinha que agir rápido. A ação dela de esconder aquele sobrinho não podia ser algo premeditado, pensado, porque ela não devia saber que aquela mulher ia fazer aquilo, então ela teve que agir rápido. Ela teve que ter a capacidade de pensar o que fazer de uma maneira muito rápida. Eu li, estudando, fazendo esse estudo, eu li uma frase de um estudo sobre Joseba mesmo, a frase diz assim: Joseba não olhou para o que perdeu, mas ela focou no que restava, um bebê que era o legítimo herdeiro do trono. E quantas vezes nós focamos naquilo que nós perdemos e esquecemos daquilo que ainda temos pela frente, gente? Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Quando nós somos confrontados com o problema, com as lutas. Deus, Ele tem poder para resolver os nossos problemas, Ele tem poder para nos tirar das lutas, Ele tem. Só que Ele deixou coisas que é para nós fazermos. Eu, quando fui diagnosticada com câncer em 2018, eu confesso a vocês, o meu Deus me livre, o meu chão abriu. Meu chão abriu. Eu achei, a sensação que eu tinha, que eu estava caindo num buraco e que eu não ia sair dali nunca mais. Mas aí eu clamei. E eu clamei exatamente assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu lembro que eu me ajoelhei no meu quarto e eu não conseguia nem falar, eu só chorava. E essa era a única frase que saía da minha boca: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E naquele momento Deus foi colocando paz no meu coração e aí colocou na minha mente: é hora de levantar e agir. É hora de levantar e agir. Deus pode curar? Pode. Ele podia fazer desaparecer aquele tumor do meu corpo, eu não tenho dúvida disso. Mas Ele queria que eu passasse por todo o processo. E eu tive que correr, que fazer, foi cansativo, foi uma luta, foi desgastante, mas era a minha parte, era o que eu tinha que fazer. E hoje eu louvo a Deus, porque eu não fiquei paralisada diante da angústia, diante do medo. E que a gente aprenda com Joseba, que a gente tem que agir, tomar atitude. E Joseba, é tão interessante a história dela, que ela não só escondeu
Joás. Né? Joás era um bebê, gente, filho de Acasias, que depois se tornou o rei. Joás, ele era um bebê de apenas 1 ano de idade. Ela escondeu Joás no templo e ela criou, junto com seu marido, ela criou Joás durante 6 anos, escondido dentro de um templo. E quando a gente lê sobre Joás, a palavra de Deus diz que Joás reinou e fez o que era reto diante de Deus durante todos os dias do sacerdote Joiada. E Joiada viveu só 130 anos. 130 anos que Joiada viveu. Quando nós lemos sobre a vida de Joás, mais para frente, a gente vê que ele fez besteira também. Mas enquanto Joiada viveu, Joás fez o que era reto ao Senhor. Ele restaurou o templo. Ele fez aquilo que era da vontade de Deus. Isso foi fruto da criação de quem? De Joseba e de Joiada. Joseba e Joiada ensinaram a Joás a amar a Deus, ensinaram os caminhos de Deus. Ela foi fiel ao seu marido, né? Ela ajudou o seu marido na sua missão como sumo sacerdote. Ela estava ao lado do seu marido. Então, a gente vê quantos exemplos a gente tira da vida dessa mulher. Eu vou pedir a Liz para projetar a última imagem. Eu não sei se eu consegui transmitir para vocês tudo aquilo que eu acho que é tão rico, que por mais que a gente fale, parece que está sempre faltando alguma coisa, de tão rica que é a palavra de Deus, de tão rica que a história é. Mesmo sendo curta, é uma história rica. Mas eu quero deixar aqui com vocês algumas aplicações que a gente pode... Vou tirar aqui. Como tiro isso aqui, gente? Tirei. As aplicações que eu quero deixar aqui com vocês, né, para que a gente guarde isso na nossa vida, para que a gente aprenda. Quem aqui nunca tinha lido sobre Joseba? Nossa! Então, eu convido vocês a ir lá em Reis, em Crônicas. Aliás, gente, a história do povo de Deus ela é maravilhosa. Eu sempre falo lá em casa que eu sou uma apaixonada. É claro que eu amo o Novo Testamento, mas eu sou apaixonada pelo Velho Testamento. Não sei se é porque eu gosto muito de história, então eu sou apaixonada pelo Velho Testamento. E a história do povo de Deus, ela é maravilhosa. Convido a vocês a lerem, coloquem mesmo como plano de estudo de vocês, né? Como a gente aprende com isso? E algumas aplicações que eu quero deixar aqui com vocês. Eu estou no tempo certinho, Adriana? Tá? Está terminando já, tá? Em Provérbios 14:1, diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Que sejamos sábias como Joseba, que trabalhou para a edificação da sua casa, enquanto a Thalia fez tudo para derrubar a sua com as suas próprias mãos. Esse versículo de Provérbios, ele é tremendo, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Eu sempre peço a Deus, meu Deus, me ajuda a ser sábia. Afasta de mim a tolice, meu Deus. Me ajuda a ser sábia, a edificar a minha casa todos os dias. E quantas de nós não conhecemos histórias? Né? Não estamos aqui para falar mal da vida dos outros, não é isso. Mas quantas de nós conhecemos histórias de mulheres com suas próprias atitudes, com suas próprias ações, traz o mal para dentro de sua casa, destrói famílias, destrói vida de filho, destrói vida de marido, às vezes por tolices. Quando a palavra fala ali, tola, é de tolice mesmo. E às vezes por tolices, quantas pessoas destroem a sua própria casa? Né? E nessa história nós temos o exemplo da mulher sábia e da mulher tola. Nós vimos ali na vida de Joseba como ela foi sábia, como ela agiu com sabedoria vinda do alto. Não era a sabedoria dela, não, gente. A sabedoria para agir como ela agiu, aquilo não foi dela. Foi sabedoria vinda do alto, do trono de Deus.
E ela, com a sua sabedoria, ela edificou a casa dela. Ela foi usada para mudar a história de um povo, gente. Ela foi usada para mudar a história, não foi só da família dela, não. Ela foi usada para mudar a história de um povo. Ela foi sábia na edificação da sua casa. E aí nós temos a Thalia, que assim como a sua mãe Jezabel, é muito nome, gente. Assim como a sua mãe Jezabel, foram mulheres tolas, que com a própria mão, com as próprias mãos, derrubaram sua casa. Com as suas próprias mãos, fizeram tudo para derrubar as suas casas. Nós vemos que Jezabel, ela derrubou Acabe. Ela, com a sua maldade, a sua idolatria, ela acabou com o reinado de Acabe, a ponto de Deus levantar um homem para mandar destruir toda a casa de Acabe, que foi Jeú. Nós vemos como que a Thalia depois, fazendo a mesma coisa que a sua mãe Jezabel, trouxe a maldade para dentro da sua casa. Jeorão era filho de Josafá, um homem que amava a Deus. Mas por influência maligna de Atalia, a maldade imperou também no reino dele, na casa dele. Ou seja, ali é o exemplo perfeito de Provérbios 14:1, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola derruba com suas próprias mãos. Na adversidade, nos momentos mais aflitos, que possamos buscar a face de Deus e pedir a sua ajuda para agir quando necessário. Que o sofrimento e as angústias da vida não nos paralisem. Nós falamos sobre isso. Lembrem disso, queridas. O sofrimento, ele vem, a angústia vem, mas vamos pedir, a gente consegue, pela nossa própria força, agir? Não. Vamos buscar do alto. Vamos buscar a face, a presença de Deus nas nossas vidas. Vamos buscar estar na presença de Deus, conhecendo a palavra. A gente vê hoje a pregação de um evangelho muito fácil que tem por aí, né? Prometendo 1001 coisa, e as pessoas não querem buscar ali, ó. O que nos faz crescer, o que nos faz enfrentar, o que nos faz ser forte é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um manual de vida. Tudo nós encontramos ali. Eu me lembro que uma vez, numa reunião de trabalho, eu tinha uma coordenadora, numa das escolas que eu trabalhei, que era totalmente incrédula. Incrédula. Ela falava que ela detestava a Bíblia. Ela tinha estudado numa universidade católica, que foi a PUC, diz ela que foi obrigada porque na PUC tem aulas de religião, mas ela falava que detestava a Bíblia. Aí um dia eu cheguei numa reunião, cheguei de uma outra escola, ela já estava falando lá, e aí ela era toda ligada a essas seitas orientais, aí ela falando sobre o amor ao próximo, falando sobre o ajudar, falando um monte de coisa, que eu parei e olhei assim e falei assim, você fala que não gosta da Bíblia, mas tudo isso que você está falando aí, está lá na Bíblia. Muito antes desse profeta seu aí falar. Já está tudo isso lá na Bíblia. Aí ela parou assim, vamos mudar de conversa. A Bíblia, ela é um manual de vida. E a maneira da gente enfrentar os problemas, da gente não ficar paralisado diante dos problemas, é conhecendo o Deus que a gente serve. É buscando o Deus que a gente serve. Opa, cadê a minha imagem? Cadê a minha imagem? Vou ler aqui. Daqui a pouco ela aparece ali. Que estejamos atentas aos conflitos que rodeiam a nossa família, para agir sempre com sabedoria vinda do alto e intervir com coragem quando for preciso. Quantos conflitos, né? Nossos filhos, nós mesmas, nossos maridos, conflitos em casa, conflitos no trabalho, conflitos no dia a dia, conflitos na igreja. Quantos conflitos nós enfrentamos que rodeiam as nossas vidas, né? A Jeoseba, ela teve a capacidade de perceber os conflitos que cercavam a vida dela, que cercavam toda a história dela.
E ela, com sabedoria, ela soube como agir, ela soube o que fazer. Então, que cada uma de nós, que estejamos atentas ao que está acontecendo. A gente vai ficar, mas eu vou ficar me intrometendo na vida das pessoas? Não. Mas é buscar a sabedoria de Deus para, na hora que for necessário, na hora que for solicitado, na hora que for necessário, que a gente saiba como agir, que a gente saiba como aconselhar, que a gente saiba o que palavra dizer, o que dizer para a pessoa que está precisando. Às vezes, um parente nosso. Que a gente busque de Deus essa sabedoria, essa capacidade para a gente ter sempre a palavra certa, ter a atitude certa. Atitudes que transformam, atitudes que levantem as pessoas. Porque gente derrubando os outros já tem demais no mundo. Pessoas derrubando as outras, colocando as outras para baixo, fazendo mal para os outros, isso já tem demais. Nós somos servos do Deus Altíssimo, nós temos que fazer diferença no meio que a gente vive. A gente tem que fazer diferença não é só dentro da igreja, não, a gente tem que fazer diferença lá fora. É no trabalho, é na nossa família. Quantas pessoas da nossa família, que às vezes já até ouviu a palavra de Deus, mas que não conhecem a Deus. Aí, às vezes, a gente, com atitudes erradas, a gente vai lá e bota tudo a perder. Ao invés de derrubar, vamos colocar as pessoas para cima, vamos trazer as pessoas para o bem, vamos falar de Jesus para as pessoas. Mas, para isso, a gente tem que buscar. A maior de todas as lições que podemos tirar dessa história é que nada, nada e ninguém pode frustrar os planos de Deus. Joseba, ela foi usada por Deus no cumprimento de sua promessa, de que nunca faltaria um herdeiro da linhagem de Davi no trono de Judá. O que Deus tem preparado para nós, nada pode mudar, queridas. Nada. Às vezes nós queremos alguma coisa, mas não é propósito de Deus. E aí nós temos que confiar e crer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente cita versículos, a gente cita a palavra de Deus, a gente fala por falar. Eu mesma, gente. Quantas vezes a gente fala por falar? Mas a gente tem que falar conhecendo aquilo que a gente está falando. E se eu declaro, se eu falo que eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, até mesmo na hora do problema, eu sei que Deus está ali comigo me carregando, que Deus está ali comigo me sustentando, que Deus está ali comigo me dando livramento, que Deus está ali comigo me dando o sustento que eu preciso. Então não é só falar, nós temos que crer, nós temos que viver a palavra de Deus. Se nós cremos nisso, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, a gente tem que viver nisso, até mesmo nos momentos mais difíceis. E Joseba foi usada, né? Foi esse instrumento de Deus. Atalia queria acabar com a descendência de Judá. Ela queria acabar, né, com toda aquela linhagem. Mas era plano de Deus e nada, nada podia frustrar. Nada, nada. E nas nossas vidas é assim também, gente. Nada, nada pode frustrar os planos de Deus na nossa vida. E creia que Deus tem cuidado de nós. Ele cuida de nós em todos os momentos. E, por último, deixa eu ler ali com vocês. Por último, não, porque depois eu ainda acrescentei mais um negocinho ali. Assim como Joseba se colocou à disposição para ser usada por Deus, que tenhamos esta mesma disponibilidade. Nós não sabemos quando Deus criará condições para sermos usadas e, por isso, precisamos estar preparadas para isso. Não pense que você não é capaz, ou que tem outras mulheres mais preparadas que você. Joseba vivia num ambiente totalmente desfavorável, com exemplos familiares que tinha tudo para transformá-la numa idólatra de coração maldoso. Mas ela decidiu fazer a vontade de Deus, ela se colocou à disposição para ser usada. Às vezes a gente acha assim, não, né? Eu não vou, não. Eu mesma, né, gente? Ai, meu Deus do céu, a Adriana está maluca. Mas... gente, nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. Se eu não tiver coragem de compartilhar a palavra de Deus, aí eu vou ser uma impostora, né?
Aprendi bem isso. Se eu não tiver coragem de compartilhar a palavra de Deus, o que Deus tem feito na nossa vida, de que diferença que nós estamos fazendo? Então pense que cada uma de vocês pode ser usada. Cada uma de vocês. Quando a Adriana parar vocês lá no corredor e falar assim, você que vai pregar no próximo encontro, não foge não. Não foge não. Tá? Porque buscar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, primeiro a gente cresce. Primeiro Deus faz a obra na nossa vida, a gente cresce. E depois, com esse crescimento, eu não posso guardar isso só para mim, algo que é tão precioso, algo que é tão maravilhoso, algo que é tão transformador, eu não posso manter isso guardado só para mim. Eu tenho que falar para outras pessoas, com sabedoria, com discernimento, com muita sabedoria, porque nós temos visto muitos cristãos por aí fazendo um desserviço para o Evangelho. Nós temos que buscar a face de Deus, buscar o discernimento de Deus. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês tudo que Deus falou, porque como eu falei com vocês, Deus primeiro falou comigo. E logo quando a Adriana me falou, veio a Jeuseba, eu falei assim, gente, eu amo a Jeuseba, eu vou falar da Jeuseba. Quase ninguém conhece a Jeuseba, mas eu amo a Jeuseba. Eu vou falar dela mesmo. Tem tanta mulher mais falada na Bíblia, né? Mais conhecida na Bíblia, mas Deus só falava comigo. Eu estava lá em Belo Horizonte. A Jeuseba mesmo, então vai ser a Jeuseba mesmo. Porque sempre essa história me impactou muito. E eu espero que tenha impactado a vocês também. Uma coisa que eu quero lembrar vocês. Não vamos deixar as nossas marcas do passado, as marcas que nós carregamos. Não vamos deixar que essas marcas, elas nos prendam, elas nos paralisem. Vamos lutar contra elas. Jeuseba tinha muitas marcas na vida dela. E ela não deixou que essas marcas deixassem ela parada. Ela não deixou que essas marcas fizessem dela uma pessoa fraca, uma pessoa triste. Ela, com certeza, passou por momentos muito tristes, por lutas, por momentos muito adversos. Mas ela não deixou essas marcas acabarem com ela. Pelo contrário, ela fez diferença no meio dela. Ela transformou o meio dela. E que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus tenha falado com vocês, assim como Ele falou ao meu coração. Que Deus abençoe muito vocês. Queria só orar para a gente, depois eu passo a palavra para Adriana, para Ivanilda. Senhor, meu Deus, obrigada, meu Pai, pela Tua palavra tão poderosa. Nós te louvamos por exemplos tão maravilhosos que o Senhor deixou na Tua palavra. Por essas mulheres, meu Deus, que fizeram diferença, Senhor, no Teu povo, no Teu reino. E que possamos aprender com elas, meu Deus, que possamos fazer diferença também. Onde quer que estejamos, meu Deus, que possamos fazer diferença. Que possamos fazer diferença no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa família, em todo o nosso contexto histórico. Que possamos também fazer diferença, meu Deus. Que a Tua palavra sempre, meu Deus, esteja presente em nossos corações. Eu te louvo por cada irmã aqui hoje. Eu te louvo por esse momento tão precioso que é poder compartilhar da Tua palavra juntas, meu Deus. E que possamos a cada dia aprender mais de Ti, Pai. Nos abençoe, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continue te abençoando você e a sua casa. São bênçãos. Louvado seja Deus, amadas. Deus tinha uma palavra para nós esta manhã, não é? E agora o que a gente precisa fazer é colocar em prática, porque Deus tem falado, né? Deus tem falado à sua igreja, tem falado ao seu povo, porque Ele quer que a gente se torne cada dia melhor para servi-lo, para adorá-lo, né? Porque, como a gente sabe, a Igreja Santa é aquela que vai subir, né? E a gente está caminhando juntas.
Foi um prazer ter vocês aqui. Estamos sempre nos encontrando, né? A Adriana vai postar lá a nova data, né? Segundas, sextas e quartas-feiras do mês. Olha, foi um prazer. Deus abençoe a tarde de vocês. Vamos ter um lanchinho lá atrás para a gente manter uma comunhão. O bazar está funcionando, tá? Então, eu não vou ficar porque eu tenho um monte de coisa para fazer agora depois do almoço. Mas façam lá, conversem, fiquem juntas, tá? E Deus abençoe a tarde de vocês. Ele já nos deu muita coisa agora de manhã, mas Ele é um Deus abençoador. Ele vai continuar nos enchendo, nos completando, nos enchendo da sua presença. Deus abençoe a vocês. Uma boa tarde e um finalzinho do dia, né? Que a gente ainda está na manhã. Amo vocês. É muito bom a gente estar juntos. Eu fico toda boba e emocionada.